significativa, mas eu vejo e eu sinto isso na realidade. O Estado de Israel é o tamanho de um ovo. O Estado de Israel é super pequeno. A gente está falando hoje em dia, se a gente tiver muita boa vontade, Israel chega a 10 milhões de habitantes e olha lá. É um Estado pequeno, no meio do Oriente Médio, sem petróleo, sem riquezas naturais. Abre o noticiário, todos os dias se fala de Israel. E se passa horas e horas. Qualquer coisa que acontece em Israel vira notícia. Por que vocês não falam de todo o Oriente Médio? Vai falar do Irã, vai falar dos nossos vizinhos, vai falar do Líbano, que está sendo destruído, quer dizer, da Síria. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, mas se fala de Israel todo o tempo. Isso me chama atenção. Às vezes tu vai falar com alguém que não tem muito conhecimento sobre Israel, pergunta qual o tamanho de Israel e a população, a pessoa acha que é um país grande, importante, com população. A gente é o tamanho de um ovo, uma população pequena. E o judaísmo é a mesma coisa. Todo mundo no mundo ocidental sabe da existência do judaísmo, sabe que existe Israel. A maioria não tem conhecimento, mas sabe que existe e tem opinião. Todo mundo tem opinião em relação aos judeus, todo mundo tem opinião em relação a Israel. E infelizmente essa é uma realidade. É a realidade de que a Alemanha nazista decidiu... Só para ter uma ideia, a Alemanha nazista, que o foco de Hitler, quando ele fala do Mein Kampf, do livro dele, Minha Luta, o foco é contra os judeus. Naquela época tinha menos de 1% de toda a Alemanha eram judeus. Menos de 1%. Por que se incomodar tanto, então? E o foco da ideologia dele era contra os judeus. Nossa. Ele, obviamente, perseguia também testemunhas de Jeová, negros, ciganos, mas tinha populações inteiras lá vivendo que ele também odiava, mas o foco dele era contra os judeus. Ele vai massacrar várias minorias, homossexuais, várias, mas o foco dele contra os judeus é uma coisa que não é proporcional ao número de judeus, à importância que a comunidade judaica tinha, apesar de ter muita gente que estava ali. Mas era assim, é meia dúzia de gato pingado, porque não tinham tantos judeus morando lá. Se calcula mais ou menos 500 mil judeus na Alemanha e a população mundial era 18 milhões. A maior parte dos judeus estava no leste europeu, na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, e não interferia diretamente na Alemanha. Então, de fato, não faz sentido. Agora, teve um movimento assim racista, tem um livro interessante que a editora Perspectiva lançou, chamado O Mito Ariano. O autor chama-se Leon Poliakov. E ele descreve um pouco essa obsessão no ambiente europeu, quando eles começaram a fazer leituras indevidas da biologia, para tentar provar uma pretensa superioridade europeia, e aí desclassificando o judeu é semita, não tem nada a ver. E o Hitler capitalizou em cima disso, né? A Alemanha nazista capitalizou, e aí, em função desse cenário, claro que sempre houve judeus bem-sucedidos, mas a Aline sabe muito bem comigo que tem judeu pobre. Está cheio. Em Jerusalém você tem um bairro onde tem judeus que vivem simplesmente como todo mundo. Trabalha, paga as contas e não tem. Esse negócio que todo judeu é milionário é doideira, né? Não é fato. E aí então criou-se esse estereótipo, que é o judeu, né, que foi caricaturizado, né, como um mega... O judeu é caracterizado como o inventor e o dono do comunismo, o responsável por todas as atrocidades stalinistas. Ele é visto como o Rockefeller da vida, o dono do capitalismo, qualquer coisa, né? Eu acho que o Santos deve estar perdendo, deve ter algum judeu fazendo alguma coisa lá. Você conhece a história do cara que falou: rapaz, eu detesto esses judeus, vi que os caras só vivem fazendo bobagem. Mas o que eles fizeram? Eles afundaram o Titanic. Como assim o Titanic? Mas o Titanic foi um iceberg. Mas Rosenberg, Goldenberg, iceberg, eu vou saber quem foi. Então é mais ou menos por aí, não tem sentido. Não, esse estereotipo dos judeus serem ricos, dos judeus serem feios também. Eu vi umas charges antigas, né, com aquele nariz para baixo, né? Já viu isso daí? Se eu pudesse dizer que é só antigamente, não, ainda tem charge assim até charge com aquele chapéuzão, né? Sim, bem curvado, né? barrigudo, carregando assim malas de dinheiro. Mas não é só no passado. Eu fui para a Rússia, isso já há alguns anos atrás, pré-pandemia, pré-guerra. E a gente estava no mercado de artesanato comprando lembrancinhas. Daí eu comprei uma bonequinha, um pingentinho bonitinho, e daí tinha as matriushkas, que são aqueles bonequinhos que tu vai tirando, e daí tinha uma linda lá. E daí eu fui abrindo para ver, e daí eram personagens diferentes, e daí eu abri, eu acho que a segunda ou terceira era um judeu narigudo,
com chapéu e carregando sacos de dinheiro. Nossa. Literalmente. Isso a gente está falando o quê? Há 5 anos atrás, na Rússia, o estereotipo do judeu que a gente vê em caricaturas da época do nazismo existe até os dias de hoje. Então, eles achavam engraçado. Então, tinha o personagem, tinha o chinês, tinha isso, tinha aquilo, tinha o judeu também. E daí eu fechei e disse, não, obrigada, não vou comprar isso. E eu vi essa caricatura depois em mais de um lugar. Quer dizer... Ainda existe. Perpetuando ainda existe, essa ideia, né? E eu cresci ouvindo isso. Quer dizer, minha mãe é muito bonita e eu cresci ouvindo, ai, tua mãe é tão bonita, nem parece judia. Nossa. Eu ouvi isso. Eu tenho que lembrar, eu sou do Rio Grande do Sul, então também lá as coisas são um pouco diferentes, tem muita colônia alemã lá. Mas eu cresci ouvindo isso e eu vi isso também muitas vezes na minha vida adulta. A que eu achei mais engraçada chega a ser um pouco contraditório, obviamente, mas eu estava dentro do Museu do Holocausto, a gente estava para começar o passeio, eu ia guiar lá dentro, e tinha atrás de mim aquele painel, bem no início está escrito antissemitismo, Sim. E tem ali as fases e tipos de antissemitismo, e daí chega uma senhora assim, super querida, uma senhorinha brasileira, ela começa a mexer no meu cabelo e olha assim, ai, tu é tão bonita, tu não parece judia, dentro do Museu do Holocausto. Antissemitismo atrás. E daí eu disse, ai, muito obrigada, senhora, a gente vai começar o passeio agora, vamos ouvir o passeio, por favor? Nossa. Vamos ouvir as explicações. Então a gente vê isso, infelizmente, ainda enraizado. E também, hoje em dia, tinha um rabino, Jonathan Sachs, que faleceu há não muito tempo atrás, que ele fala que o antissemitismo é como um vírus e ele vai mutando. E agora a gente está vendo vai a se nova... adaptando a cada vai se adaptando. Era. Porque se na Idade Média eles literalmente falavam que judeus matavam criancinhas para tomar o sangue, e a população acreditava. A população acreditava que judeus tinham chifre, rabo, comiam sangue, carne humana. As bruxas, muitas das bruxas eram judias ou não? Não, outro isso... departamento. Aí é outra coisa. É outro departamento. Tinham... Que eram acusadas, né, de serem bruxas. Os judeus não são a única população perseguida ao longo da história, teve vários outros que sofreram. Mas a gente vê na Idade Média, a Idade Moderna começa muito do antissemitismo, que é o antissemitismo nazista, baseado em raças. Depois também tem essa questão econômica, que os judeus são ricos, a gente tem que odiar os judeus por serem ricos. E hoje em dia a gente tem a última fase do antissemitismo, que é o anti-Israel. Ser pró-palestino não quer dizer que tu tem que ser anti-Israel. São duas coisas diferentes. Tu pode apoiar a criação do Estado palestino, apoiar os palestinos, isso não tem absolutamente nada a ver com ódio a Israel. Mas a gente vê hoje em dia uma demonização de Israel. Então, o que a gente via, por exemplo, há 500 anos atrás, que diziam os judeus matam criancinhas cristãs, hoje em dia a gente ouve o Estado de Israel mata criancinhas palestinas. O mesmo discurso que tinha então, a gente tem hoje em dia, mas focado no Estado de Israel, porque hoje em dia é feio odiar judeu. Antissemitismo, mundo moderno, às vezes não pode dizer, eu não gosto ilegal, de judeu. Né? Aí então não pode acha outras maneiras de manifestar esse preconceito. Meu problema não é com os judeus, meu problema é com Israel. Que coincidência, que é o único país judeu do mundo. Olha só, não sei se você sabe. Não tem problema com a Coreia do Norte, não tem problema com Assad na Síria, que é nosso vizinho, que está massacrando a própria população dele. Tu não tem problema com as ditaduras, todo o Oriente Médio são ditaduras. Tu não tem problema com nada disso, teu problema é com Israel. Eu acho que criticar Israel é válido, apoiar os palestinos é válido, mas boa parte desse movimento anti-Israel é simplesmente a nova fase do antissemitismo. Agora,